Olá, professor, olá, turma. Bom, eu me chamo Ana Tereza e eu vou dar início à nossa apresentação sobre o tema 5 do seminário, de processo penal, que ficou responsável por tratar da questão do inquérito policial e seus desdobramentos no devido processo legal. E a gente fez a escolha, de fazer mais uma análise crítica do inquérito policial e fazer uma abordagem das suas fragilidades, do modelo brasileiro de investigação criminal no tocante às garantias constitucionais do investigado. Bom, antes de dar início propriamente à análise crítica, que a gente pretende realizar no nosso trabalho, deve-se esclarecer, a gente deve relembrar que a persecução penal ela é dividida em duas fases. A primeira fase, ela é a fase da investigação, e a segunda fase é a fase do processo judicial em si, Então, o inquérito policial, ele faz parte dessa fase inicial investigativa, que vai servir de base para que posteriormente se desenvolva a ação penal no âmbito do Poder Judiciário. Bom, como conceito, o doutrinador Gustavo Henrique Bataró, ele define o inquérito policial como um procedimento administrativo realizado pela Polícia Judiciária, consistente em atos de investigação, visando apurar a ocorrência de uma infração penal e sua autoria. Bom, primeiramente, é importante ressaltar que o doutrinador ele não faz diferenciação entre a polícia judiciária e a polícia investigativa. Para ele é a mesma polícia, e essa é a polícia que é responsável, tem a função de realizar a atividade da investigação de um delito e a autoria desse delito. Então, no âmbito dos estados, essa polícia fica a cargo da Polícia Civil e no âmbito da União fica a cargo da Polícia Federal. Outra coisa que é importante a gente observar, a partir desse conceito do doutrinador, é a finalidade do inquérito policial. O inquérito ele tem como finalidade a colheita de elementos de informação, elementos esses que vão ser utilizados para que o titular da ação ele ingresse em juízo posteriormente e dê início de fato à ação penal. Então, essa é a finalidade principal do inquérito, a colheita de elementos de informação que possam servir ao titular da ação para que ele ingresse em juízo e dê início de fato ao a ação penal. Bom, além disso, é importante a gente, perdão, além disso é importante a gente falar também sobre a natureza jurídica do inquérito, que tem natureza de procedimento administrativo, como foi apresentado no conceito já mencionado, e por esse motivo não é desenvolvido sob a ótica do contraditório. A partir desse entendimento de que o inquérito ele não se desenvolve sob a ótica do contraditório, é que a gente pode mencionar, então, que o inquérito ele tem a sua natureza inquisitória. E como a gente já estudou posteriormente, o modelo inquisitivo, ele vê o investigado como muito mais como um objeto de investigação e não como um sujeito de direitos, Então, assim, o, o que está em questão quando a gente está abordando a natureza inquisitória do inquérito é o fato de que a preocupação ali é muito mais com a defesa do Estado do que com o indivíduo em si. E é por esse motivo, a partir dessa compreensão, que a gente pode falar que o inquérito, ele acaba sendo, em verdade, um instrumento de poder utilizado, pelas autoridades policiais, um instrumento de poder que fica nas mãos dos delegados de polícia e que acaba interferindo diretamente no desenvolvimento do processo penal, porque, embora a declaração, o relatório final do inquérito, ele não deva conter um juízo de valor, acaba que o delegado acaba colocando, de forma indireta, a sua opinião ali, o que ele realmente acha daquela questão, e isso pode sim acabar influenciando
o que vai acontecer no decorrer da ação penal, embora não devesse, né, influenciar, mas acaba interferindo. Então, é uma situação que faz com que a gente possa enxergar o inquérito como um instrumento de poder, na verdade, né? E isso muito se pode observar também a partir do fato de que não se pode alegar suspeição da autoridade policial. Isso a gente vê no artigo 107 do Código de Processo Penal, em que diz o artigo que não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Então, o próprio cidadão, ele não pode opor suspeição ao delegado, mas somente o próprio delegado, quando ele achar que ele é suspeito, ele pode se declarar suspeito. E muitas vezes isso não acontece. Por mais que o delegado ele possa se considerar suspeito, ele pode muito bem não dizer o que ele acha isso, apenas para que ele continue ficando responsável por aquela investigação. E isso é uma questão que já fere as garantias constitucionais do investigado, né, que acaba não tendo a sua imparcialidade no inquérito. O inquérito ele acaba sendo parcial e acaba interferindo, portanto, no decorrer da ação penal que vai vir a, de fato, julgar aquele indivíduo se é ou não um criminoso, se cometeu ou não o crime, né? Bom, a partir disso, né, dessa questão do inquérito visto como um instrumento de poder, a gente precisa então abordar a necessidade de proteção das garantias constitucionais do investigado. E isso é importante porque, como a gente já viu, o modelo inquisitivo, né, o caráter inquisitorial do nosso modelo de investigação acaba lesando o que é garantido constitucionalmente ao investigado, ao cidadão em si, né? E isso a gente percebe que não está em concordância com a consagração da estrutura acusatória do processo penal, né, dada com a nova redação do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que de fato consagrou uma estrutura acusatória do Código de Processo Penal, né, buscando mais a imparcialidade, buscando a proteção do investigado, buscando garantir a ele o contraditório, a autodefesa, todas essas questões mas por outro lado, né, o caráter inquisitorial do inquérito não mudou. E esse caráter inquisitorial, ele acaba permitindo a existência de vícios que, de fato, colocam em risco a proteção das garantias constitucionais do investigado, que acabam sendo cometidas algumas ilegalidades que, pelo fato de não se poder alegar suspeição da autoridade policial, não são corrigidas. Além disso, é importante a gente mencionar também a fundamentalidade, né, a essencialidade da implementação do juiz das garantias, porque ele teria um dever de fiscalização na investigação, como diz o próprio artigo 3º-B, né? Diz o artigo que o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Bom, então o juiz das garantias ele seria uma figura responsável por controlar a legalidade da investigação criminal. Ele não deixaria ocorrerem certos. Ele seria responsável por não deixar que ocorressem certos vícios, que ocorressem certas ilegalidades, e principalmente seria responsável por salvaguardar, né, por proteger os direitos individuais de quem está ali sendo investigado. Então, é uma figura que seria de extrema importância para mudar esse modelo, né, investigativo brasileiro. E a partir disso, né, para fazendo a minha conclusão, é possível a gente perceber que, à luz dos princípios constitucionais, tendo como fundante, né, o principal princípio, o da dignidade humana, e também sob o amparo, principalmente, do contraditório e da ampla defesa, é que a gente busca, no presente trabalho, fazer essa análise crítica
do inquérito policial brasileiro como um instrumento de poder, como eu mencionei anteriormente, né, que influencia toda a ação penal, que em verdade impossibilita a efetivação das garantias que constam no ordenamento constitucional ao investigado. Ele acaba tendo muitos dos seus direitos lesados e, não tendo nenhuma figura responsável por essa fiscalização, isso acaba não sendo corrigido posteriormente. Nesse sentido, fica evidente a necessidade de se fazer uma análise mais crítica, de fazer uma abordagem mais social, né, para que se busque mudanças no nosso modelo investigativo, para que o investigado possa, então, ter as suas garantias mais efetivadas e asseguradas. Então, é a partir disso que a gente também observa que esse modelo inquisitorial do inquérito policial, ele foi construído historicamente, sendo uma forma de o Estado ele sempre manter o poder consigo, né, de querer manter a vida em coletividade, querer manter a ordem pública e por esse motivo ter esse modelo investigativo que vê o investigado muito mais como um objeto e não como uma pessoa que tem também os seus direitos que devem ser assegurados. Para finalizar minha fala, né, para não me prolongar muito no trabalho, eu queria apenas abordar, né, trazer aqui o pensamento que o professor Oséias ele traz no seu livro sobre inquérito policial, Teoria e Crítica do Modelo Investigativo Brasileiro, e que em seu livro ele defende que o inquérito ele deve ser criticado pela inobservância do contraditório e da ampla defesa. É de se estranhar que este instrumento continue a ser amplamente difundido e utilizado no interior do Estado Democrático de Direito. E, de fato, essa é uma frase que, creio eu, resuma muito bem tudo o que eu tentei trazer nessa parte introdutória do nosso trabalho. E agora, né, para tentar não me prolongar muito, eu vou passar a palavra, eu vou passar a palavra para o Marcos, que vai dar prosseguimento à nossa apresentação. Obrigada pela atenção de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo isso. Meu nome é Marcos Rodrigues e eu vou dar continuidade à apresentação, falando um pouco sobre as características do inquérito policial. De cara, eu já peguei esse macete, que é famoso, apesar dele não apresentar todas as características, ele apresenta grande parte delas. E é bom porque sempre que tiver macete, qualquer matéria, vai poder ajudar na compreensão do conteúdo, principalmente quando é muita matéria. Então, eu peguei esse macete e a primeira característica do inquérito policial, seguindo a ordem do macete, é que ele é um procedimento escrito e, de acordo com o artigo 9º do Código de Processo Penal, todas as peças do inquérito policial serão só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, neste caso, rubricadas pela autoridade. Então, ele é um procedimento escrito porque ele vai fornecer informações, os elementos para o MP. Porém, há uma nova redação no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que permite hoje o uso do sistema de áudio, o sistema audiovisual. E ele também é inquisitivo, porque como o inquérito é um processo de natureza administrativa e instrumental, não há imposição de sanção, não há observância do contraditório e da ampla defesa. Ele também é dispensável, porque como o objetivo do inquérito é produzir indícios de autoria e da materialidade do fato para uma futura ação penal, se o MP já dispuser desses indícios, dessa justa causa, ele não vai precisar do inquérito para iniciar a ação. Então, por isso, ele é dispensável. Ele também é oficial, significa que deve ser conduzido pelas autoridades oficiais, no caso é o delegado representando o Estado. Sigiloso, o inquérito é sigiloso, que, de acordo com o artigo 20 do Código de Processo Penal, o delegado de polícia deve assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, justamente porque vai ser a autoridade que vai providenciar essas diligências para que não haja uma interferência ou alguma influência sobre as testemunhas e que possa concluir a colheita das informações. Porém,
Vale ressaltar que esse sigilo não se estende para o MP, para o juiz ou para o advogado. E ele também é oficioso ou obrigatório, quer dizer que a partir do momento que a autoridade tomar conhecimento da prática do crime, ele deve agir de ofício, ele não pode simplesmente ignorar. Essas foram as características do macete. Porém, como o macete não pega todas as características, eu destaquei outras muito importantes que também, como por exemplo, tem a discricionariedade do inquérito policial, que é a faculdade do delegado de escolher as diligências relevantes para o caso concreto. Ele tem essa faculdade. E a indisponibilidade do inquérito também significa que, uma vez instaurado o inquérito, ele não pode ser arquivado. Então, a autoridade não pode arquivá-lo. Ele também é temporário, isso significa que não pode perdurar por tempo indeterminado, né? Justamente por conta da garantia da duração razoável do processo. E retrospectivo, que significa que ele vai apurar fatos que já aconteceram. Essas foram as características do inquérito policial. Obrigado por assistirem. Boa noite. Agora eu vou dar a palavra para o meu colega Diogo. Oi, pessoal. É, eu me chamo Diogo e eu vou falar aqui sobre como podemos observar os princípios constitucionais em relação ao inquérito policial. Bom, quando falamos de inquérito policial, estamos falando de um procedimento administrativo que é sigiloso, discricionário, inquisitivo, entre outras, né, características. Então, é interessante se discutir como os princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal, que se desdobra em direito ao contraditório e ampla defesa, incidem no inquérito policial. É, no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 54, é previsto que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No inciso anterior, é previsto que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Quando se fala em devido processo legal, se fala em direito ao contraditório e ampla defesa, direito ao juiz natural, direito a não ser processado e condenado com base em prova ilícita, direito a não ser preso senão por determinação da autoridade competente e na forma estabelecida pela ordem jurídica, entre outras coisas. Então, a gente percebe que o devido processo legal é um tipo de garantia com caráter subsidiário e geral em relação às demais, né, garantias. O ministro Gilmar Mendes, no seu curso de Direito Constitucional de 2011, ele fala que é provável que a garantia do processo legal configure uma das mais amplas e relevantes garantias do direito constitucional. Todavia, no âmbito das garantias do processo, é que o devido processo legal assume uma amplitude inigualável e um significado ímpar como postulado que traduz uma série de garantias hoje devidamente especificadas e especializadas nas várias ordens jurídicas. Ele tem um outro, né, trecho que ele fala que o princípio do devido processo legal possui um âmbito de proteção alargado, que exige o fair trial não apenas dentre aquelas que fazem parte da relação processual ou que atuam diretamente no processo, mas de todo o aparato jurisdicional, o que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos, né, públicos e, né, privados que exercem, direto ou indiretamente, funções qualificadas constitucionalmente como essenciais à justiça. E falando do contraditório e da ampla defesa, o contraditório significa basicamente ter acesso à informação, possibilidade de reação e igualdade na condições. Assim, o acusado tem direito a ter informações sobre os fatos a ele imputados, possibilidade de não apenas participar, mas de também se defender e ter condições para influenciar a decisão. E a ampla defesa consiste no dever do Estado de facultar ao acusado a possibilidade de efetuar
a mais completa defesa quanto à imputação que lhe foi realizada. Em relação a isso, a aplicação dos princípios constitucionais do inquérito policial, existem alguns julgados interessantes do tanto do STF como do STJ. O primeiro aqui é um julgado de 1992 do STF. Se trata do recurso especial 136.239, de relatoria do ministro Celso de Mello, que um trecho foi dito que a investigação policial não se processa em função de sua própria natureza sob o crivo do contraditório. Eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. Existe também um outro julgado do habeas corpus 380.698 de São Paulo, que é dito que não há se falar em contraditório e ampla defesa em sede de inquérito policial, tendo em vista sua natureza inquisitorial. Com efeito, não é assegurado ao investigado o exercício do contraditório no âmbito de inquérito policial ou de procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público. Agora, um julgado do STJ, o agravo regimental no habeas corpus 620.751, de a relatoria do ministro Nefi Cordeiro, fala que não há que se falar em contraditório prévio no deferimento da quebra do sigilo, telefônico, pois, considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceituou o devido processo legal. E também tem o julgado do mandado de segurança 26.358 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Celso de Mello, que esse aqui já vai num sentido um pouco, diferente, que ele fala que assiste ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Daí ele faz referência ao inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Inclusive o direito à prova. Essa, questão da produção de prova, investigação defensiva, é muito interessante. Ela se dá pela autodefesa, que é realizada diretamente pelo acusado em seu interrogatório, e pela defesa técnica, que exige a representação do réu por um advogado ou defensor público. Então, assim, enquanto a Constituição Federal possui, princípios democráticos, tem como finalidade limitar o poder do Estado na sociedade, o Código de Processo Penal é uma legislação que foi elaborada nos anos 40, numa época em que se buscava a resolução dos crimes para que nenhum ato ilícito ficasse sem ser, solucionado. Então, o Código de Processo Penal ele traz dispositivos repressivos com o intuito de prevenir crimes. Daí, alguns autores, defendem a incidência desses princípios constitucionais no inquérito, policial, no sentido de se concretizar a ampla defesa do acusado e tal. As garantias e direitos individuais, para esses autores, elas, possuem aplicabilidade imediata. Então, desde que entraram em vigor, elas se relacionam com todo o sistema jurídico. Por outro lado, existem autores que defendem que esses princípios não se aplicam no inquérito policial. Eles apontam que só existe a observância desses princípios na fase, processual e que não se pode ter, contraditório sobre todos os atos de investigação
pois, né, alguns atos dependem exatamente do fator surpresa para serem bem-sucedidos. Né? Outro ponto para esses autores é que nas, né, investigações, né, preliminares não existe acusação formada, ou seja, não existe um, né, acusado na fase de inquérito, né, policial, mas sim um, né, indiciado. Assim, né, esses são os argumentos contra e a favor a aplicação dos princípios constitucionais no inquérito, né, policial. O posicionamento majoritário entende que não há presença do, né, contraditório na fase de inquérito, né, policial, apenas, né, presente na fase do, né, processo penal. E assim, né, por fim, aqui, um passo no sentido de um inquérito policial acusatório foi a aprovação da Lei número 13.245 de 2016, que trouxe, né, alterações ao artigo 7º do Estatuto da Ordem dos, né, Advogados, que, né, modificou dispositivos e, né, criou novas regras. E uma das mudanças significativas foi sobre os direitos dos advogados, que, de acordo com a nova redação, né, possuem o direito de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, sendo que anteriormente o direito do defensor era tão somente examinar o inquérito policial ou o termo circunstanciado. E, de acordo com o artigo 21 desse, né, artigo, desculpa, de acordo com o inciso 21 desse, né, artigo, ainda tem outra nova regra que é assistir a seus, né, clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, é, no curso da respectiva apuração. Então, enfim, esse foi um passo importante em relação à busca, vamos dizer assim, por um inquérito policial acusatório, mas o entendimento majoritário é que esses princípios constitucionais não se aplicam ao inquérito policial. Olá, meu nome é Amanda e agora eu vou falar um pouco sobre o garantismo penal e a constitucionalização do processo. Enquanto a gente estava procurando, né, sobre o tema inquérito penal, eu achei muito relevante trazer essa corrente, que é uma das correntes que é vista quando se trata de inquérito policial, né? E aí a gente aprendeu na aula e eu sigo por essa mentalidade também, que o inquérito policial, ele nada mais é do que um procedimento administrativo. E sendo ele um procedimento administrativo, não cabe nem ampla defesa e nem o devido processo legal, né? Só que eu acho interessante a gente trazer essa corrente, porque é uma corrente que vai pelo caminho oposto, que é justamente guiada, né, pelo Luiz de Ferrajoli, em que ele acredita que sim, tem que ter uma segurança dos princípios, dos direitos fundamentais do indivíduo já resguardadas durante a fase do inquérito policial. E aí é uma visão interessante para a gente trazer, até mesmo em tema, né, de debate, porque ela trata o inquérito policial como uma fase em que também tem que ter o contraditório e também tem que ter ampla defesa. E aí, basicamente, o que essa tese, né, ela define é a paridade das armas, ou seja, é o Estado não prevalecer sobre o indivíduo. E aí eu acho interessante a gente trazer até mesmo a tema de debate. E aí, enfim, né, conceitualizando, o processo penal, quando amplamente garantista, ele prioriza os direitos fundamentais.
Então, é basicamente essa a intenção quando se fala de um garantismo penal. É priorizar a liberdade, a honra e a dignidade do indivíduo. E aí, eu acho interessante porque o garantismo ele tem como função, né, enfim, como objetivo, propor critérios de racionalidade à intervenção penal. O que seria isso? Propor limites na hora da ação penal. E quanto a isso, a gente trouxe esse debate na sala, que foi em relação ao reconhecimento por foto, né? No momento, na prática do crime, como que isso pode ser confuso a vítima, na posição de vítima, reconhecer de fato o acusado. E aí o garantismo penal ele teria como princípio isso, garantir e resguardar o direito do acusado, até mesmo nessas fases de inquérito e tudo mais. Então, um garantismo, como eu coloquei ali, seria uma forma de promover a junção entre a normatividade e a efetividade dos preceitos contidos no ordenamento jurídico. E aí usam muito o termo, né? O Ferrajoli usa o termo do DVC. Não, minto, peraí. Ele utiliza o termo da distinção entre o ser e o dever ser. Então, a gente fala muito da garantia de resguardar os direitos do acusado, e ele fica muito no campo do dever ser. E aí o garantismo penal ele tem esse intuito de praticar de fato essa segurança jurídica para o acusado. E aí, para poder finalizar esse assunto, que de certa forma ele está interligado, né, que é o garantismo penal e a constitucionalização do processo, eu achei interessante que essa imagem ela traz nada mais é do que a segurança, novamente, como a gente disse anteriormente, dos princípios e das garantias constitucionais para dentro do Código de Processo Penal. E aí teve uma frase que eu li que eu acho que também se encaixa muito com essa visão inquisitiva do Código de Processo Penal, que é das garantias elas terem sido um assunto, uma pauta muito grande na Constituição, e parece que o Código de Processo Penal ele caminhou no processo oposto, né? Porque a gente vê também o juiz das garantias, que poderia ser de certa forma, uma forma de aumentar a imparcialidade do juiz e a gente conseguir um processo penal mais justo e equilibrado, ele não está sendo colocado em prática. Então, enfim, o Código de Processo Penal brasileiro, no final, ele pauta-se pelo princípio da presunção da culpabilidade. E aí, o indiciado ou acusado que tá sendo colocado por causa da denúncia, ou enfim, da queixa, ele acaba ficando numa posição de vulnerável. E aí a importância da constitucionalização do processo, ou seja, a importância de assegurar a ele os direitos que já são garantidos pela própria Constituição. E aí eu achei interessante também que quando eu fui pesquisando sobre, falou muito da importância que o Estado dá na segurança acima da liberdade do indivíduo. Então, muitas vezes, pautado nessa tutela da segurança, ele acaba ultrapassando, né, certos direitos, enfim, e deveres, não deveres, mas direitos mesmo do indivíduo de se resguardar daquela acusação. E aí, a constitucionalização do processo penal e a inserção de amplas garantias individuais, eles conseguem, né, botar em prática, seguindo de uma visão do garantismo penal, a efetiva proteção das liberdades. E aí a gente entra num campo de debate, porque, novamente, como eu disse anteriormente, sendo visto inquérito policial como um procedimento administrativo, a gente pode falar dessa proteção das liberdades e dessas garantias numa outra fase do processo, que aí seriam as fases da prova efetiva. Mas aí eu achei interessante trazer esse tema, até mesmo para a gente ter um lado, um outro lado de como o inquérito policial, de acordo com alguns doutrinadores, ele pode ser visto. Sobre as questões dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, presente no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, existem algumas discussões quanto às suas aplicações dentro do inquérito policial, tendo em vista que o inquérito é um procedimento meramente informativo e inquisitorial, e, portanto, não admite a introdução dessas garantias.
Entretanto, dizer que essas garantias não existem na investigação, na fase pré-processual, de forma plena, não significa necessariamente que elas não existam em menores dimensões, de maneira mitigada dentro do inquérito. Então, o inciso 55 dispõe que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E existe a linha de pensamento que acredita que esses princípios não são inseridos dentro do inquérito policial, por causa dele ser meramente informativo, dele ser inquisitorial. Então, alguns autores que defendem essa linha de raciocínio é a Ada Pellegrini Grinover e o Tourinho Filho. E ainda tem uma outra linha de pensamento, que essa linha de pensamento seria um pensamento misto, híbrido, né? E eles defendem que o contraditório ele apenas existe em relação às provas irrepetíveis. E alguns dos autores que defendem essa forma de pensamento é o Evandro Fernandes de Pontes e o Flávio Boechat Albernaz. E ainda tem os autores que acreditam que esses princípios estão, sim, introduzidos dentro do inquérito policial, e alguns deles são Marcelo Fortes Barbosa, Rogério Laura Tucci, Joaquim Canuto Mendes de Almeida e Auri Lopes Júnior. Então, essa aplicação do contraditório e da ampla defesa, que são garantias constitucionais no inquérito policial, não é um consenso entre os doutrinadores. Então, nessa linha de raciocínio, a súmula vinculante número 14 do STF demonstra um pensamento implícito a respeito da aplicação do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial, já que ela permite um amplo acesso aos elementos de prova ao defensor no interesse do representado. Então, nesse caso, fica assegurado o direito à informação e à participação do investigado. E, além disso, tem o artigo 14 do CPP, que assegura a possibilidade do ofendido ou do seu representante e do indiciado apresentarem diligências na fase investigatória, mesmo tendo delegado a discricionariedade de acolher ou não essas diligências. Então, nesse dispositivo, esse dispositivo, ao possibilitar a participação do ofendido e do indiciado no inquérito, mesmo que de uma forma mais mitigada, isso transparece que, mesmo que de uma forma reduzida, né, a presença do contraditório e da ampla defesa é evidente. Então, ao observar esses dispositivos, existe uma tendência em relação à aplicação dessas garantias constitucionais dentro do inquérito policial, que no caso, como eu apresentei, são os princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo que de uma forma mitigada.